Revisão da vida toda. Será que é verdade que o direito adquirido vai salvar os aposentados na revisão da vida toda? Sim, é uma possibilidade. Por quê? Junto com os institutos do direito adquirido e da modulação de efeitos, é que esse direito poderá ser resguardado. Inclusive, o que a gente não pode confundir? A revisão do direito adquirido, por exemplo, na nossa análise completa, a gente vai verificar mais de 20 revisões que não precisam esperar o STF. Então, existe sim a revisão do direito adquirido, existe o direito adquirido antes da reforma da Previdência e existe o direito adquirido na revisão da vida toda, que é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo. Beleza? Então, se você quiser uma análise completa de mais de 20 revisões, que não precisa esperar o STF, o WhatsApp está no link do comentário fixado. Você vai falar diretamente com o DDD 61 de Brasília, mas fique tranquilo, a gente tem escritório em Brasília, em São Paulo, na Avenida Paulista e também no Paraná. Ou se quiser o atendimento online, que a maioria dos clientes prefere, também entra em contato, a gente já vai te orientar lá. Beleza? Não fica empurrando venda. Entre em contato, vê quanto que é, se está dentro do orçamento, se as formas de pagamento, tudo mais. E aí você toma a sua decisão. E sempre continua acompanhando aqui, porque os conteúdos aqui são gratuitos e vão continuar. Agora, então vamos seguindo aqui nesse raciocínio. O que é o direito adquirido, né? Você pensa, opa, esse nome é familiar. Primeiro que ele está na Constituição. Então, ele já é um direito constitucional. Está na Constituição, a gente sabe. Hierarquia das normas. A Constituição está acima das outras normas, de outra lei, de uma lei do INSS, a lei da Previdência Social, a lei de benefícios previdenciários ou qualquer outra lei. Então, beleza. Então isso já eleva o status do direito adquirido a um status constitucional. Isso aqui vai fazer total diferença para as próximas explicações. Se você já sabia disso, parabéns, você já está antenado. Então tenha paciência com quem ainda está chegando agora na revisão da vida toda. Beleza, pessoal? Então, show de bola. Direito adquirido. A fim de conferir segurança jurídica aos cidadãos, a Constituição Federal estabeleceu o chamado direito adquirido, uma das principais garantias de um Estado democrático de direito. O direito adquirido provoca reflexos em todos os ramos do direito, inclusive no direito previdenciário. O direito é uma ciência social que acompanha a evolução da sociedade e das relações. Em razão disso, as leis podem mudar, evoluir e se adaptar às necessidades dos indivíduos. E quando ocorre alguma mudança, por exemplo, uma reforma da Previdência, assim como lá em 99, a regra que trouxe a revisão da vida toda foi uma reforma da Previdência, assim como em 2019 também foi uma reforma da Previdência, como que ficam os direitos perante as novas leis? Você está entendendo o ponto que a gente vai chegar? O ponto que o STF vai ter que decidir? Pois é, vamos continuar, não é enrolação, você já está vendo que é uma aula completa, é só para a gente caminhar junto, ter certeza que estão todos os aposentados no mesmo patamar de conhecimento, beleza, pessoal? Tá, então você já entendeu que a lei diz sobre direito adquirido? O direito adquirido é resguardado pela Constituição desde a segunda Constituição Federal enquanto República, exceto a Carta Magna de 37. Então, da segunda Constituição, enquanto o Brasil era república, em diante, o direito adquirido já foi trazido. Então, veja, além do status constitucional, o status também histórico e de tempo. Ele vem muito antes do que qualquer outra mudança na lei previdenciária. Beleza. Tô gostando, doutor, tô gostando. Você vai gostar ainda mais, acompanha até o final. Na Constituição de 88, a primeira, depois da redemocratização do país e que está vigente até os dias atuais, direitos sociais e garantias fundamentais foram proclamadas. Então, você já deve ter ouvido falar do artigo 5º, que traz diversos direitos fundamentais e garantias constitucionais. E uma dessas garantias é o direito adquirido, artigo 5º, inciso 36 da Constituição de 88. E o que fala? A cláusula diz o seguinte, ó: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, plenamente um artigo trazendo segurança jurídica, né? Ó, a lei não vai prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Vamos seguir aqui. Beleza.
A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seu artigo 6º, fala o seguinte: a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Então a própria lei também traz essa disposição. E a gente sabe que uma decisão do STF com repercussão geral, ela tem força de ato normativo, né? Como se ela fosse equiparada ali. Por quê? Porque os outros órgãos da justiça vão ter que seguir essa decisão com repercussão geral. É uma força muito vigente, né? Muito aplicável para o Brasil inteiro. Então, quando a gente tem o seguinte, olha, o STF, quando subiu a revisão da vida toda, ele primeiro foi decidir se aquilo era uma causa constitucional ou não. Sabe o que o Fachin votou? Ele votou para já ser aplicada a decisão do STJ para o Brasil inteiro. O Fachin está com os aposentados faz muito tempo. Se dependesse do Fachin, todos os aposentados já teriam recebido os seus direitos. Mas beleza, o Dias Toffoli falou, não, é uma causa constitucional, a gente vai ter que julgar isso aqui, a gente tem que ver se essa decisão do STJ está certa. Tá bom. Então, o Dias Toffoli fez esse juízo de admissibilidade, né? Então, o STF falou que vai julgar o recurso. A segunda dúvida que o STF responde: tá, decidimos que vamos julgar esse recurso. Agora, vamos julgá-lo com repercussão geral ou não? E qual que é essa diferença? Justamente a força que essa repercussão geral tem. Por quê? Se não tiver repercussão geral, essa decisão do STF seria um precedente, mas não teria uma força vinculante, não seria tão forte assim. Seria um precedente, seria uma decisão modelo. Agora, com repercussão geral, aí todos os tribunais do país têm que seguir o que o STF está falando. E é por isso que é tão importante essa questão, se é repercussão geral ou não, se tem direito ou não. Beleza, você já entendeu. Então tem repercussão geral, vale para o Brasil inteiro e tem essa força de ato normativo. Então, se a lei não pode prejudicar o direito adquirido, sob pena de ferir a segurança jurídica, também uma decisão do STF, principalmente com repercussão geral e com mudanças de entendimento do próprio STF, ela também tem que respeitar o direito adquirido. Você está entendendo? Por isso que eu fiz toda essa introdução. Tem gente que vai achar que não, né, não precisava falar isso, mas pessoal, tem aposentado que não sabe nem o que é revisão da vida toda. Então, eu tenho que colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade. É igual você tá numa aula de matemática. Você já sabe multiplicação, mas o coleguinha ainda não. Então, tem que ter paciência com todo mundo. Beleza? A gente tá numa aula, a gente tá caminhando. E é o seu dinheiro. Você tem mais de 20, 30, 100, 200 mil reais para receber de atrasado. Seu reajuste pode subir aí de 1.400 para 2.000, 3.000, 4.000. Você não vai assistir uma aulinha? Lógico que vai, e vai compartilhar também. Então vamos juntos. Então, direito adquirido, você já entendeu que ele representa os direitos já garantidos e pertencentes ao patrimônio jurídico do sujeito. Ou seja, quando o STJ, em recurso repetitivo, que vale para todo o Brasil, garantiu o direito à revisão da vida toda de forma unânime, isso passou a fazer parte do seu patrimônio jurídico, ainda que você não tivesse já uma sentença lá em 2019, e quase ninguém tinha. Depois o STF foi julgar, e em dezembro de 2022, o que o STF fez, pessoal? Eu estava lá no STF, trouxe para vocês. Ele confirmou a revisão da vida toda, ele confirmou a decisão do STJ, ou seja, ele não fez um novo entendimento em dezembro de 2022. Então, se você quiser uma modulação de efeitos, seja até para limitar atrasados ou qualquer coisa nesse sentido, a data que o INSS pediu, ele pediu para limitar o maior número de atrasados possível. Agora, o que o STF tem que fazer? Se ele entender que houve uma mudança de jurisprudência, houve então, a partir de dezembro de 2019, com a decisão do STJ. Por quê? Porque a decisão de dezembro de 2022 do STF foi na mesma linha, não entrou em choque com a decisão do STJ.
Você está entendendo? Então houve uma estabilização da jurisprudência, houve uma estabilização do direito e a garantia do direito adquirido, trazendo justamente, pelo menos desde dezembro de 2019. Isso em relação a atrasados, tá? Agora eu vou falar também sobre em relação a processos em andamento, quem não tem processo, quem tem processo, quem já tem até sentença favorável, tá? Então vamos caminhando aqui junto, pessoal. Beleza. Como funciona o direito adquirido? De uma forma geral, o direito adquirido é aquele que, por determinação ou obrigação vinculada a uma lei, pertence ao titular de determinado direito, já faz parte do seu patrimônio jurídico. Um direito adquirido não poderá ser suprimido, extinguido ou modificado por lei. Por quê? Se isso acontecer, a lei poderá ser considerada inconstitucional. Então, uma lei que suprimir, que retirar direito adquirido, ela vai ser considerada inconstitucional. Só que, no caso da revisão da vida toda, nós tínhamos duas regras na lei. Então, quem errou não foi o legislador, os nossos senadores, deputados e presidente, foi justamente o INSS na aplicação da lei. Por isso que o STF veio colocar esse ponto final nessa confusão. Então o STJ e o STF decidiram da mesma forma. O que aconteceu? Em 21 de março de 2024, o STF alterou esse entendimento. Mas você percebeu como desde dezembro de 2019, STJ, aí vai, 2020, 2021, dezembro de 2022, confirmando essa decisão, então estabilizando toda essa linha do tempo aqui que eu tô fazendo, entendeu? Então, dezembro de 2019 até dezembro de 2022, a decisão estava estabilizada, segurança jurídica. Isso aqui não pode ser alterado. Isso aqui, esse trecho não pode ser alterado. Não, professor, mas isso quer dizer que quem se aposentou antes da decisão do STJ não teria direito? Não, pessoal, não confundam as questões de limitação de reforma da Previdência com essa estabilização que eu estou falando. Eu estou falando que, primeiro, a revisão da vida toda vai incluir contribuições anteriores a 94. Beleza, você já sabe disso. Você já sabe que a revisão da vida toda também, né, tem algumas questões de limitação de decadência que tem que ser analisadas e, se for o caso, precisa ou derrubar, ou afastar, ou impedir, mas dentro do seu processo. O Alexandre de Moraes falou que cabe à instância, né, inferior, a primeira instância, falar sobre decadência ou não. Então tem que fazer esse trabalho bem feito quando vai entrar com o seu processo. Então essa data, dezembro de 2019 a dezembro de 2022, não quer dizer que quem se aposentou nesses anos, não. E o que você pode subentender é só em relação à eventual limitação de atrasados. Professor, mas eu quero receber tudo, eu sei que você quer. E a briga é por isso. Eu estou dizendo que se o caldo entornar, se quiserem colocar uma tempestade no barco dos aposentados, vão ter que seguir, respeitar esse direito adquirido. E o direito adquirido, ele não foi até dezembro de 2022, porque dezembro de 2022 confirmou, e aí 2023 inteiro, com a decisão confirmada, a revisão da vida toda vitoriosa para os aposentados, e em março de 2024 é que houve essa mudança de tese e a mudança de jurisprudência em tribunais superiores autoriza a modulação de efeitos. Modulação de efeitos cabe em duas hipóteses. Uma, quando há declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Não é o caso. Segunda, quando há mudança de jurisprudência em tribunais superiores, que é o caso. Então, dessa forma, é que a gente tem. Pessoal, aqui, direito adquirido é um direito exercitável que pode depender de um prazo ou de requisitos fixados por lei. Para que o direito direito adquirido se concretize, o titular de direitos deve cumprir os requisitos legais,
até a data da promulgação de uma nova lei ou decisão. Então, se você cumpriu os requisitos da revisão da vida toda, o seu direito tem que ser garantido. Você está entendendo agora? Por que tá toda essa briga? É dezembro de 2019, é março de 2024, tudo mais. Isso aí é no máximo para resguardar o direito. Se você, eu tô dizendo no máximo assim, né, se o INSS quiser limitar o máximo de direitos, no mínimo o STF tem que garantir tanto essa questão de atrasados, 2019 até hoje, como também, no mínimo, quem já entrou com processo até este ano. Você está entendendo o labirinto que o STF se colocou? Nessa de ficar mudando de jurisprudência? É por isso que o Alexandre de Moraes está coberto de razão. É por isso que na pauta presencial a gente vai ter essa discussão. Então, para quem está falando a revisão da vida toda acabou, vou dizer, ficou ruim com essa decisão das ADIs. Aí também a gente, eu estaria, no mínimo, né, ou sendo ingênuo ou agindo de má fé. Ficou ruim, sim. Depois das ADIs ficou ruim, pessoal. Não tô falando que a gente tá no arco-íris, que a vida é o unicórnio, que a vida é de algodão doce. Não tô falando isso, não. Tá difícil, sim. Tá difícil, sim. Agora, falar que acabou, aí é o que eu não concordo. Aí é que eu concordo que esteja difícil. Eu concordo que essa decisão de 21 de março foi uma reviravolta. Eu concordo com tudo isso. Não tô negando, não. Não tô negando, não. Não vou colocar 12 anos de advocacia, não, em risco, não. Não vou negar. Tá difícil, tá. Tá. Mas eu fiz também um juramento quando eu peguei essa carteirinha da UAB, 12 anos atrás. Ó a foto aqui do homem. Rapaz do céu, o tempo passa, hein, pessoal? Eu fiz um juramento quando eu peguei essa carteira da UAB que eu vou representar os meus clientes e representar as causas que eu acredito até o final. Eu fiz um juramento, prestei o compromisso de trazer informações verificadas e se o STF bate na madeira, não tem nem madeira aqui, mas bate na madeira, mas se o STF um dia realmente enterrar de vez a revisão da vida toda, eu vou ser o primeiro aqui a falar para vocês. Fala, pessoal, teve a decisão, teve trânsito em julgado no tema 1102. Mas enquanto não tiver o trânsito em julgado, nem nas ADIs, nem no tema 1102, isso quer dizer que o juiz ainda não apitou. E a gente sabe, a partida só termina quando o juiz apita. Ficou claro assim, pessoal? Eu vou pro escritório, vou em outros dias, né? Vou fazer lives, vou trazer julgados também da revisão da vida toda, do direito adquirido, de outros direitos que o STF já julgou. Então, o STF não pode ficar se contradizendo. Beleza, pessoal? Vou trazer tudo isso para vocês. Fiquem em paz. Que Deus os abençoe grandemente e até a próxima.